quer morar em Portugal ou já pensou em Portugal como alternativa, né, para ter uma dupla cidadania, viver na Europa, muitas das vezes passa, né, essa dúvida, essa pergunta na nossa vida. E aí, eu vim aqui na casa da Isabela. Primeiro, Isabela, obrigado demais, tá? Muito Obrigado por prazer, receber Henrique. aqui. A Isabela é brasileira, tem 4 anos, é advogada, ajuda brasileiros a mudarem para Portugal de forma legal. E eu falei assim, Isabela, eu preciso contar para as pessoas que me acompanham aqui como é morar, quais são os pontos positivos, clima, aquelas dúvidas que sempre, quando está lá no Brasil, pensa em Portugal, todo mundo tem. Conta pra gente Sim, como é claro. que é morar. Primeiro assim, eu queria que você falasse, Isabela, assim, dos pontos positivos que existem de morar em Portugal. Sim. O brasileiro, principalmente, ele é muito atraído pela segurança, né, que Portugal transmite. Então, Portugal ele já foi considerado o terceiro país mais seguro do mundo. Ele se mantém aí nos países mais seguros da União Europeia. Então, além da segurança, é o clima, né? Ele se aproxima, é um país quente, não é tão frio quanto os outros países da União Europeia. A qualidade de vida, né? Viver em Portugal, você não precisa ganhar fortunas para você conseguir comer bem, viajar, ter acesso a vários países aqui próximos, né? Portugal tem uma posição geográfica muito estratégica, tanto comercial, por ter muitos portos, né? Portugal é uma região portuária e as pessoas conseguem turistar, ter acesso a vários países próximos, Espanha, França, Itália, tudo muito perto. Então você consegue viver bem, viajar, comer e você não precisa ganhar grandes fortunas, né? Para você conseguir ter essa qualidade de vida um pouco mais desacelerado, assim, do que Literalmente o viver a Ocidente. vida, né? Exato. E aí você comentou, Isabela, assim, tem um ponto que chama muita atenção que é a segurança, né? Até porque nós, como brasileiros, a gente vive de uma forma insegura no Brasil. Certo. E aqui é muito comum, né? Você tá andando em Portugal, muitas vezes, independente de qual seja a cidade, pontos turísticos, e aí você vê as pessoas falando no celular normalmente, câmeras fotográficas, você vê mesas e as pessoas, né, trabalhando com um notebook ali exposto, algo que a gente nunca vê no Brasil. Não. Ou se vê, já fala, ixi, vai ser roubado, né? Isso. Isso é comum mesmo, né? Né? Não tem aquela sensação de insegurança e apreensão, né? De você estar andando na rua e sentado num café, você tem aquela sensação de paz, sabe? De estar andando na cidade e não ter aquela sensação que alguém está te olhando, te perseguindo. Então a segurança, para mim, né? Pessoalmente, é o fator principal. E, obviamente, além da segurança, a mobilidade urbana em Portugal é muito vantajosa. Muitos barcos que ligam várias cidades ao entorno aqui de Lisboa, principalmente. Então, uma rede de metrô muito boa, muito bem avaliada aqui na União Europeia. E a via aérea também, né? A Sim. conexão de Portugal com outros países. Então, a mobilidade urbana é bem vantajosa também. Essa mobilidade, assim, eu tive a oportunidade de viajar para algumas cidades aqui. E, assim, pelo menos o que eu percebi, e eu queria você com mais tempo aqui em Portugal, é assim, as estradas. Assim, eu vim de Minas, tá? Então, em Minas a gente fala que é uma curva atrás da outra, sabe? As estradas não são tão boas. E aqui a gente vê estradas muito boas, né? Que eu falo que dava até sono, porque não tinha nenhuma curva para fazer, sabe? Isso é muito comum aqui em Portugal, Sim, essa qualidade de estradas, de mobilidade, de viajar para várias partes do país facilmente. exato. Essa malha rodoviária é muito boa, né? São 2, 3 vias de estrada, estradas rápidas, então não tem engarrafamento. Óbvio que em horário de pico, dependendo cidadezinhas ali que são muito próximas, existe um trânsito, mas nada comparado com uma BR-101, 262 e que a gente 262, meu Deus do céu. que a gente vê muitos acidentes. Aqui é muito difícil, né? Você ver um acidente numa estrada. Legal. E fala uma questão que assim, acho que brasileiros têm uma questão de facilidade que é o idioma, né? Então assim, Isso. você chega aqui sem se preocupar com uma questão de idioma, até porque antigamente falava-se muito Estados Unidos, mas lá a gente tem uma questão do inglês. E aqui
Agora Portugal é a bola da vez já há algum tempo, né? Já se fala tanto em Portugal. Essa é uma grande facilidade, né? Muito. Principalmente para os brasileiros, porque a taxa de você ter um segundo idioma no Brasil é muito baixa. Então isso acaba aproximando Portugal do Brasil, é a língua oficial, né, o português. Acaba não sendo tanto um desafio, né? A pessoa que chega, ela consegue se comunicar facilmente, mas não quer dizer que você não falar um segundo idioma não seja importante. Pelo contrário, Lisboa, Portugal de um modo geral, ele está crescendo muito no empreendedorismo, está vindo muitos estrangeiros nômades digitais que moram aqui e trabalham à distância, né, em empresas que não estão localizadas em Portugal, e muito estrangeiro, muitos ingleses, muitos americanos, e com certeza o segundo idioma é um diferencial hoje em Portugal. Mas para quem está chegando, né, é uma facilidade essa aproximação Você com a fala do língua. idioma para, assim, porque Portugal, aqui, você está em um local, mas você vê pessoas do mundo inteiro, né, naquele mesmo ambiente. Você fala dessas oportunidades, né? Se você tem um outro idioma, você tem oportunidades, muitas das vezes, que necessita desse idioma, por ser uma empresa, né, que fala o inglês ou que fala outros idiomas também, né? Porque acaba atendendo gente do mundo inteiro, né? Turistas, empreendedores, investidores imobiliários. Então você anda por Portugal, por mais que o idioma seja o português, mas você está ouvindo o inglês, o francês o tempo todo. Tem gente do mundo inteiro aqui. O turismo, né, foi uma crescente aí constante. Então as empresas, para atingir esse público na hora de quando você tem o segundo idioma, é um diferencial. Muitas vagas de emprego exigem esse segundo idioma e está cada vez mais sendo exigido isso. Então, para quem chega, às vezes não tem esse segundo idioma, mas no decorrer da permanência ela vê a necessidade de aprender. E aí, o que facilita é que a pessoa já está aqui e tem acesso facilmente, por exemplo, fazer cursos na Irlanda, Muito né? mais fácil de quem está lá no Brasil, né? Reino Unido. Então você está aqui, você consegue fazer um intercâmbio de 1 mês, 2 meses, num país que está aqui do lado. Não Sim. precisa sair do Brasil e ir para os Estados Unidos, tem um custo muito maior. Legal. E aqui, assim, algo que me impressionou, eu até estava comentando contigo, assim, é a minha 4ª vez que eu venho para Portugal, mas a primeira vez que eu tive, a gente, lá do Brasil, a gente sempre escuta, né, que aqui tem muito brasileiro. Uma coisa é escutar, outra coisa é viver. Né? E quando eu tive aqui pela primeira vez, eu fiquei assustado realmente pela grande quantidade para todo lado que ia, para toda cidade, né? Você é atendido por um brasileiro, você encontra um brasileiro. Engraçado, vindo para cá, eu achei que era um indiano, mas era um brasileiro, sabe? Então, assim, a gente tem uma grande comunidade, né, brasileira aqui, e isso também facilita demais o brasileiro, né? Eu falo numa questão de adaptação ao país. Certo, é isso mesmo. A adaptação é muito importante, né? Porque imigrar, por mais que seja libertador, ele é doloroso também. Você está deixando uma cultura, uma família, né? Amigos. Então, quando você chega assim, você se sente um pouco mais acolhido porque tem essa comunidade. Além da língua, existe uma comunidade brasileira muito forte, cultura, música, e isso facilita o processo de adaptação, com certeza. Você tinha até comentado que aqui tem uns gostos dos portugueses de artistas brasileiros, de músicas, né? Isso, consome muito, né? Consome muito conteúdo de lá, né? Muito novelas, filmes, música, eventos. O português, ele consome muito a cultura brasileira. E como que é aqui, Isabela, a questão da educação? Como que é essa parte aí, até principalmente pessoas, né, que têm filhos, quer dar uma educação melhor aos seus filhos, como é isso aqui? Certo. Quando uma pessoa vem para cá empreender ou estudar, imigrar, né? Sair do Brasil e ele quer trazer toda a família. Então tem essa facilidade de fazer o reagrupamento familiar e você trazendo os filhos, você tem acesso a uma educação de alta qualidade, uma educação pública de alta qualidade. E muitas famílias escolhem vir para cá exatamente pela segurança que vai transmitir aos filhos,
a liberdade de você conseguir circular numa cidade e não ter aquela preocupação que pode acontecer alguma coisa com o seu filho, e o acesso à educação. A educação em Portugal é de ótima qualidade, educação pública, e você conseguindo se manter em Portugal e completando 5 anos de residência, tendo direito à nacionalidade portuguesa, se tornando um cidadão português, você tem acesso à graduação, universidades como um cidadão português, com um valor de mensalidades muito abaixo, pode chegar a 70% abaixo do que um cidadão estrangeiro. Então, você criar um filho aqui pode proporcionar não só uma educação básica, né, de qualidade, mas também uma educação de graduação, mestrado. Portugal tem faculdades, universidades que são tá dentro das 50 melhores do mundo. Então, isso, para quem quer transmitir isso para os filhos, é excelente. Portugal tem muito a oferecer na educação. Legal, você comentou da questão aí do visto, 5 anos, mas é o seguinte, nós não vamos falar disso agora não. Nós vamos fazer um vídeo, e é o seguinte, vou deixar esse vídeo aqui em cima, tá? Que é sobre a facilidade de vistos. Vamos fazer um vídeo sobre isso? Vamos. Eu acho que é uma dúvida muito comum das pessoas, sabe? Muito. Qual é o visto? Eu quero ter uma dupla cidadania, eu quero ter passaporte europeu, facilidade, né, de, vamos dizer, de ir para vários outros países, né, sem aquela burocracia, muitas vezes, que o passaporte, né, brasileiro exige. Pode ser? Pode. Não esconde nada não, né? Não, vamos lá. Então tá, então ó, agora tem um ponto, Isabela, que é assim, o Brasil é um país tropical. Então assim, a gente tem regiões frias no Brasil, mas são frias, né, vamos dizer, no estilo do Brasil, que não chega a ter uma realidade de frio como a gente tem aqui em alguns países da Europa. Então assim, como que é o clima aqui? Assim, sobre o clima em algumas regiões do Brasil é muito parecida com Portugal. O sul do Brasil, o frio do sul do Brasil é muito semelhante a Portugal. Então, quem está na região sul do Brasil tem muita facilidade de se adaptar a Portugal, né, pelo clima. O frio daqui, que chega uma média, assim, um pico de frio é 1 grau, já chegou a 0 determinado horário. Mas aqui não assim. neva, né? Não, não neva. Mas tem um ponto de Portugal que neva, que é a Serra da Estrela. É como se fosse no Brasil, então, né? Isso. Tipo, tem pontos que tem neve e quando tem neve vira atração. Exato. E o pessoal vai para a Serra da Estrela, esquiar e ter, né, o contato com a neve. E também Espanha, tem a região da Espanha aqui que é muito próxima e que é uma região que neva. Então, você chega em Portugal, você consegue ter acesso a essas regiões de muito frio, né, em períodos aí de turismo de inverno, mas o clima aqui também se assemelha com outras regiões do Brasil, né, que é muito quente. Aqui faz muito calor. Então, o alto verão aqui, a sensação às vezes chega a 40 graus. Chega até a ser insuportável, às vezes, você andar na rua, e aqui o clima é seco. Então, se assemelha, por exemplo, à região ali de Brasília, região centro-oeste, que é uma região mais seca. Já algumas regiões do Brasil que tem um clima mais úmido, né? Região sudeste ali, nordeste, tem um clima mais úmido. Aqui não tem esse problema com umidade, é muito difícil, né? Tá com a umidade alta. E para algumas pessoas que têm alergia, isso ajuda bastante. Eu não tenho, por exemplo, alergia aqui, rinite alérgica, porque aqui a umidade é muito baixa. E eu chego no Brasil, é crise alérgica, sinusite, rinite o tempo todo. E aqui não tem esse problema. Mas sim, aqui você tem muito calor. O que eu acho interessante aqui é que não só em Portugal, né, na Europa toda, as estações elas são muito definidas. Tá. Então, o inverno é inverno, primavera é primavera, outono é outono, verão é verão. Algumas regiões no Brasil não tem essa definição, é calor o ano todo e tem um período ali que é muito frio, mas é assim, ou é muito frio ou é muito quente. Aqui não, você consegue vivenciar todas as estações, e todas as estações
são muito gostosas, assim. Até o próprio frio, que não é tão frio, e a primavera, o outono, o verão, é muito bem definido, né? Você consegue vivenciar bem aí as estações. Legal demais. Assim, primeiro, Isabela, acho que assim, esse conteúdo é muito legal, muito útil, né, para as pessoas que pensam em Portugal. Eu estou aqui porque a gente está lançando a Aqua Zero, que é uma rede de franquia já bem antiga no mercado brasileiro. A gente tem em outros países e a gente quer entrar, né, fazendo um bom trabalho em Portugal. Então a gente tomou um baita cuidado de analisar mercado, entender características, né, para que o modelo de negócio seja sucesso como é, por exemplo, no Brasil. E eu acho que é muito importante, né, esse teu trabalho para as pessoas que estão lá do outro lado. Então, assim, eu queria que também você falasse um pouco, né, do teu trabalho para quem está lá no Brasil. Pensou? Porque eu falo que muitas das vezes parece ser algo de outro mundo, sabe? Assim, eu quero mudar, mas eu acho que é muito difícil. E cá entre nós, eu acho que talvez um dos países mais fáceis de se imigrar atualmente seja Portugal. E aqui a gente tem uma porta de entrada para a Europa, a gente tem facilidade de dupla cidadania, a gente tem, né, o próprio governo incentivando o imigrante, que muitas das vezes outros países, né, não têm essa abertura. Então fala um pouquinho do teu trabalho, né, e eu vou deixar até o link, tá, do Instagram da Isabela para quem quiser mais detalhes e ter a consultoria, conectar contigo. Fechou? Fechou. Agora é contigo aqui. Faz o teu jabá aqui. Henrique, é o seguinte, o incentivo do governo, né? A Europa é um continente muito antigo, tem muitos idosos e é necessário, a Europa, Portugal necessita de imigrantes, né? Porque a taxa de emigração também é muito alta. Muitos jovens saem daqui, muitos jovens portugueses saem de Portugal e é mais um fator da necessidade de atrair imigrantes, principalmente brasileiros. Então existe essa reciprocidade entre Brasil e Portugal e isso facilita muito, né, o processo de imigração. O brasileiro que tem interesse em empreender, estudar e trabalhar em Portugal tem diversos tipos de visto. Obviamente, você imigrar de forma legal é a melhor escolha, com planejamento. Você chega em Portugal com muitas facilidades quando você consegue um visto no país de origem. Isso facilita tudo, o processo de arrendar um imóvel, conseguir um emprego e empreender, né? Então, quem tem interesse em empreender em Portugal, já tem um negócio no Brasil ou tem uma reserva financeira e tem um planejamento, essa pessoa às vezes ela quer deixar o Brasil e ter uma oportunidade fora do Brasil. E Portugal acaba sendo essa porta de entrada por todas as facilidades que a gente conversou aqui, pela posição estratégica, o clima, educação, segurança, mobilidade urbana, a cultura, né, que aproxima o brasileiro com Portugal. Então, quem quer empreender tem muita chance e dando entrada no visto, né, o visto D2, que é o visto de empreendedor, ele consegue imigrar de forma legal e trazer o seu negócio para cá. E é bem simples e você ajuda, né? Ajuda, é bem simples. É mais simples, né, do que as pessoas imaginam, mas tem certos requisitos que devem ser cumpridos ali. A simplicidade eu acho que é no sentido de você fazer a escolha certa de conseguir imigrar. Às vezes a pessoa, eu vou imigrar de forma como turista e lá eu resolvo se eu fico. E é muito mais simples você fazer um processo de visto do que você imigrar como turista e decidir ficar depois de você fazer essa passagem do Brasil para cá. Então, no máximo ali em 60 dias esse visto é emitido e obviamente você tendo uma consultoria, você acaba encurtando esse tempo, né? Às vezes a pessoa tem uma certa urgência, ansiosa, e você tendo uma consultoria e uma assessoria ali para você conseguir esse visto, às vezes acaba facilitando o tempo de emissão.
Legal, ó, gostou? Comenta aqui, ó, como é que foi esse bate-papo aqui, foi super legal com a Isabela. Eu vou deixar, lembra, o Instagram dela aqui também para você se conectar com a Isabela, né? Se você quer ter segurança de vir aqui já com o seu visto, a Isabela pode te ajudar. E lembra, gente, curte aqui, ó, inscreva no canal, porque eu não rodo só no Brasil, né? Mundialmente trazendo conteúdo relevante para você. Então, continua por aqui, tem vídeo novo aqui.